Bom, nós estamos trabalhando o panorama bíblico e eu quero hoje conversar um pouco com você sobre João 18, 15 a 27, sobre a negação de Pedro. Pedro é uma figura incrível. Pedro é um símbolo do homem, de seus altos e baixos, de seus avanços e recuos, de suas escaladas e quedas. Na verdade, Pedro é este homem que é capaz de fazer uma declaração de fé robusta: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para em seguida tentar afastá-lo da cruz e Jesus olhar para ele e dizer: arreda, Satanás. Pedro é aquele homem capaz de uma fé audaciosa: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro, e ele caminha sobre o mar, mas em seguida, tomado pelo medo, começa a naufragar. Pedro é aquele homem autoconfiante que diz para Jesus, na hora final: ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti, darei minha própria vida. Para em seguida negar Jesus covardemente 3 vezes. Quando Jesus estava saindo do cenáculo para o jardim do Getsêmani, Jesus disse para os seus discípulos: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás os requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres ou voltares para mim, fortalece os teus irmãos. E é nessa conjuntura que Pedro disse: Senhor, é que todos te deixem, eu jamais, por ti darei minha vida. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a própria morte. Então Jesus lhe disse: em verdade, te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então Jesus vai para o Getsêmani, chama a si Pedro, Tiago e João e abre o coração para eles, dizendo que estava com a alma profundamente angustiada até a morte, mas que eles deveriam velar com ele e orar com ele. E Jesus então se afasta sozinho e chora e ora, dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Por 3 vezes Jesus fez isto, dizendo: mas seja feita a tua vontade. E nesses 3 períodos de oração, Pedro está dormindo. Repreendido por Jesus, ele continua dormindo. Então, Jesus se levanta, a turba está chegando, Pedro pega a espada e decepa a orelha de Malco. Jesus foi preso, porque era aquela hora das trevas. Para esta hora, Jesus havia vindo ao mundo. E Pedro vai seguindo Jesus de longe e entra na casa do sumo sacerdote. E de repente ele está lá, se aquentando na fogueira, quando passa uma criada e olha para ele, e diz: tu és um dos dele, um discípulo de Jesus, o Nazareno. E Pedro negou diante de todos: eu não conheço, eu não sei o que dizes. Depois ele vai lá para o alpendre, e outra criada passa e olha e aponta para ele, diz para as pessoas assim: aquele lá é um discípulo dele, de Jesus, o Galileu. E Pedro escutou isso e jurou: eu juro que eu não conheço esse homem. Depois alguém ligado àquele homem, Malco, a quem Pedro havia decepado a orelha e Jesus havia curado o homem, e diz não... E diz para as pessoas: não, esse sotaque galileu, é claro, nesse sotaque nortista, é claro, você é um discípulo dele, sim. E Pedro começa a praguejar, começa a xingar, começa a falar palavrão, blasfêmias. Eu não sei o que dizes, eu não conheço este homem. E o galo cantou. E Jesus cravou em Pedro seu olhar. E Pedro desatou a chorar e saiu dali chorando amargamente. Pedro negou Jesus, com juramentos e blasfêmias. Pedro chorou, mas Pedro se arrependeu. E Jesus não desistiu de Pedro e vai para Galiléia para restaurá-lo, para colocar de volta nas mãos dele o cajado de pastor,
para dar a ele a oportunidade de recomeçar e ser um dos grandes pilares do cristianismo. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que Deus vai usar de maneira tão poderosa. É isso que Jesus pode fazer também na minha vida, na sua vida, na nossa vida.